Olá, boa noite. Está no ar mais um Contra-Regra. Para você que ainda não conhece o programa, este é o espaço onde os estudantes de jornalismo da UFV podem colocar em prática tudo que aprendem dentro de sala de aula. E no programa de hoje, queremos propor uma análise crítica da mídia. Para analisar a mídia, é importante saber como ela funciona. Você já parou para pensar como funciona a TV, por exemplo? Tudo que está por trás disso, nossa equipe de reportagem vai mostrar a dinâmica dos bastidores da TV. No Brasil, existem 3 tipos de televisão: a pública, a privada e a estatal. A diferença entre a TV pública e a TV estatal é que a televisão pública busca atender aos interesses da sociedade, enquanto a TV estatal é voltada para a divulgação de ações do governo. A expectativa que se tem de uma televisão pública é que ela tenha um olhar mais voltado para a cidadania, que os textos apresentados ou que as matérias, os temas discutidos, eles tenham uma complexidade maior e que seja uma emissora mais diversa, ou seja, mesmo entre os apresentadores, que eles têm negros, indígenas, que eles têm mulheres de várias idades, então que trate da diversidade ou que contemple a diversidade que constitui o nosso país. Viçosa é uma das poucas cidades do Brasil que possuem uma TV pública. Estamos falando de uma TV pública com programação educativa, cultural e de valorização do local, da cidade de Viçosa. A gente percebe aqui uma crise de representatividade muito grande, midiaticamente falando. Uma emissora pública de TV e uma emissora pública de rádio são espaços políticos, são espaços para serem ocupados pela sociedade. São espaços que têm que estar sempre abertos para que a mensagem das pessoas chegue para as pessoas, sabe? É muito incrível você receber aqui alguém da comunidade que tem um programa de TV. É uma pessoa falando para um grupo de pessoas, não tem aquela eu preciso ser jornalista, eu preciso ser famoso, eu preciso trazer apoiadores, eu preciso trazer dinheiro aqui para dentro. Não, esse é um espaço em que você fala para os seus. E aí, é como você já imaginava? Viu só que bacana? Agora que sabemos sobre o funcionamento, podemos pensar nos conteúdos em si. Será que dá para acreditar em tudo? Ultimamente, o compartilhamento de fake news tem sido grande. E para entender melhor, é só acompanhar a nossa próxima reportagem. Segundo um levantamento realizado pelo Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas para Acesso à Informação da Universidade de São Paulo, cerca de 12 milhões de notícias falsas são compartilhadas pelos brasileiros nas redes sociais. Reforçando a pesquisa realizada pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, que mostra que notícias falsas possuem 70% maior de chance de serem compartilhadas do que notícias verdadeiras. Por isso, a equipe do Contra-Regra veio até o Calçadão perguntar: você sabe o que é fake news? Sim, eu sei. Não sei. Não. Não. Se eu te falar que são notícias falsas, você sabe também? Falso? Sei. O que é fake news? Sei não. Fake news, o termo fake significa falso, news, notícia. Então, são notícias que são falsas, que são inventadas, seja de modo parcial, seja de modo total, e que aparece junto com essas notícias, aparecem algumas provas que visam tentar demonstrar que elas são verdadeiras. Então, o problema do fake news não é simplesmente a falsidade do fato, mas o conjunto de elementos que ela traz para tentar imprimir uma veracidade para ela. Se a gente for parar para pensar, existe uma forte correlação entre fake news e boato. Ou seja, os boatos sempre existiram. A grande questão é que a tecnologia permite transformar uma notícia ou atribuir um caráter verdadeiro a uma notícia que é falsa com mais facilidade. Um dos grupos que foram permitidos pelas mídias sociais, seja no WhatsApp, seja no Facebook, colaboram muito para a disseminação das fake news, sobretudo pelo desejo da novidade. Então a pessoa ela recebe a notícia, ela quer compartilhar sem verificar, sobretudo para que ela tenha um mérito, para que ela se torne quase uma celebridade naquele grupo. Olha, você viu o que aconteceu? Olha o que fulano colocou. Então esse desejo por trazer a novidade sem verificação, ele parece ser muito maior do que a própria necessidade de verificação. Então esse fenômeno de empresas que visam checar notícias, ele é muito preocupante, porque isso diz do nosso próprio jornalismo. Ele precisa, ele mesmo, ser aprimorado e cumprir o papel que uma empresa dessas visa cumprir. Renan acredita que o jornalismo que contribui para a disseminação de fake news pode ser considerado um jornalismo criminoso, uma vez que ele está indo contra o seu propósito social, que é ir em busca da verdade e do esclarecimento de fatos.
Para desbancar uma notícia falsa é preciso muito mais investimento do que para criar essa notícia. Por isso que ela é criminosa. E a gente, mais do que buscar organizações que visem checar as notícias falsas, nós temos que buscar meios de punir quem produz essas notícias e alcançar formas de descobrir quem faz essas notícias, porque elas não colaboram para o amadurecimento democrático da nossa sociedade. É preciso olhar para a existência dessas notícias falsas como um fenômeno dos nossos tempos, como um fenômeno de busca e disputa por poder. As notícias falsas aparecem, sobretudo no campo político, justamente pela disputa que elas inauguram, pela suspeita que elas levantam acerca de uma pessoa, pelo prestígio que elas buscam desbancar acerca de um lugar, de uma pessoa, de um partido, de um político. Sobretudo por isso, porque as fake news não são apenas notícias falsas aleatórias, elas são produzidas com uma intenção, e a intenção é justamente a de provocar suspeitas e a de levantar fatos que não são verdadeiros sobre uma pessoa, uma organização, um lugar, por isso elas são criminosas. É interessante a gente pensar o quanto a existência de fake news acaba também levantando suspeitas para as notícias que não são fake. Então a gente acaba criando em torno do jornalismo um grande campo de suspeitas. O jornalismo precisa ser muito revisto hoje nos contextos contemporâneos, justamente porque as notícias que não são verdadeiras, elas acabam ganhando muito espaço e, de algum modo, prejudicando a própria existência social de notícias que são verdadeiras. Viu como pode ser preocupante e pode ser perigoso acreditar em tudo? Por isso, precisamos refletir sobre o conteúdo das mais diversas mídias. Não saia daí que já já a gente volta com o nosso mini documentário. Vamos falar sobre produções independentes. Até já!